Eu espero muito que sim. Eu sou Beto Campo e você está no nosso canal de desenvolvimento humano. Hoje nós vamos falar sobre empresas onde existe competitividade entre os próprios donos. Isso mesmo, os sócios eles brigam entre si, privilegiando clientes que são diretamente direcionados a eles, ou funcionários que são mais próximos ou têm relações pessoais com eles. Eles querem o ganho da empresa, só que eles querem ter o mérito da vitória e aí acabam por destruir e dar um tiro no próprio pé. Por incrível que pareça, isso é muito comum. Em empresas onde a sociedade é dividida entre duas, três ou até mais pessoas, essa sociedade geralmente ocorre conflitos de interesses. Não deveria ser assim, que todos estão buscando o mesmo objetivo. Claro, existe uma reunião, existe um planejamento, vão haver sim pontos de vista diferenciados como conquistar. Só que à medida que você chega a um consenso, esse consenso é praticado, isso deve seguir daquela forma. E a influência geral da empresa deve sim ser comunicada, passada diretamente ao funcionário e as formas de trabalho serem totalmente adequadas, planejadas e terem ali um processo para que tenha um resultado melhor possível. Deve haver excelência e qualidade no atendimento, no processo de venda, no processo de entrega, no processo de relacionamento pós e durante a venda. Então, à medida que você faz isso para privilegiar interesses pessoais, você automaticamente está quebrando esse fluxo de informações adequadas. Então, o processo ele pode começar a ter erros. Se não ocorre na primeira, na segunda, vai ocorrer na terceira, quarta vez, pode ocorrer com um cliente de grande porte, vai desmotivar funcionários. Às vezes você tem um profissional na empresa que está empenhado, está trabalhando corretamente e ele vê que isso é recorrente, ele acaba saindo. Diferentemente do que se divulga muito no mercado de trabalho, onde existem essa gama gigante de desemprego, e há muitas pessoas sim que precisam se capacitar, precisam melhorar, mas se qualifica muito como a mão de obra escassa. Eu vou discordar desse ponto de vista, porque existe sim mão de obra. Existem pessoas que sabem fazer, existem pessoas que sabem se dedicar, são engajadas naturalmente ao trabalho, que conhecem o seu espaço e a sua responsabilidade. Só que essas pessoas vão se cansando de trabalhar, às vezes, para empresários que têm tudo para dar certo, mas acabam querendo superar a sua própria vaidade, o seu próprio ego, e deixam com que o processo profissional fique em segundo plano, visando simplesmente encher o bolso de dinheiro, ou seja, o próprio lucro. Aí você pode me questionar, falar, mas a empresa não é isso? A empresa não é lucratividade? Não é um negócio? De fato. Só que você tem um processo que faz isso funcionar. Você tem o capital humano, você tem o capital financeiro. Se você começa a retirar dinheiro do capital financeiro, você vai ter um buraco. Você vai deixar de pagar contas. Se você começa a atacar, ou relaxar, ou deixar de qualquer jeito o funcionário, você vai ter um buraco, que é chamado de gargalo profissionalmente, que vai afetar diretamente a sua gestão de pessoas. Então tudo tem que funcionar. É como, por exemplo, um relógio. Se uma peça do relógio está faltando, o relógio ele não vai marcar as horas corretamente, ele não vai girar corretamente. Da mesma forma é o processo de administração de uma empresa. Então, à medida que você tem ali pessoas que cuidam dessa sociedade, que têm um interesse comum, isso deve ser conversado, essa vaidade deve ser estancada. Você não pode deixar isso passar para a empresa, para o funcionário. Você não pode privilegiar, por exemplo, os seus próprios interesses, os seus próprios clientes, os seus próprios funcionários. Isso não pode acontecer. Até o porquê os funcionários e os clientes são da empresa e não de uma pessoa em específico. Então, à medida que as pessoas estão lutando, correndo atrás, buscando, deve haver um consenso comum com participação de todos e o interesse de todos deve ser, da melhor forma possível, atendido. Outro ponto que, quando existe essa briga entre sócios, essa briga de egos e vaidades, uma coisa que afeta diretamente é o resultado com o cliente externo. Geralmente você vai deixar de fazer um procedimento por entender que não é importante naquele momento, visando que você tem outras prioridades. Normalmente você vai agir de uma forma no momento e depois em outro, com a mesma situação, agir de maneira diferente. Isso faz com que o funcionário tenha dúvidas e questione exatamente a sua forma de liderar. Então é muito importante que o gestor, o CEO da empresa, que capacite-se,
para entender como é um procedimento administrativo de empresa. Que faça um curso de administração de empresa, que procure tutoriais, que assista o meu canal, que veja informações importantes na internet que falam sobre desenvolvimento de lideranças. Muitas vezes ocorre, e eu falo isso com propriedade, de empresários terem o capital, terem interesse em evoluir no negócio e saberem como negociar muito bem, por exemplo, um aluguel, saberem como negociar o espaço onde vai ser contratado, saberem negociar as dívidas com fornecedores, saber ter uma relação bancária importante para uma necessidade de financiamento e empréstimo, porém na gestão de pessoas é fraco, precisa evoluir, porque se prende muito a métodos ao qual ele não sabe e que ele ouviu simplesmente falar através de pessoas que realmente não conseguem dar um parecer direto da própria empresa que ele trabalha, ou do próprio segmento, ou que não tem o know-how dentro da área de gestão de pessoas. Então é muito relevante, sim, o CEO da empresa se preparar. Mas, Beto, você está falando para o dono da empresa, o cara não conquistou uma empresa? Veja, ele ter conquistado uma empresa não significa que ele esteja preparado, de repente, fazer uma administração coerente em gestão de pessoas. E isso não é desmérito, mas há uma necessidade sim de capacitação, para que não ocorra esse tipo de situação, para que não ocorra vaidade, briga de egos, interesses, saber respeitar o funcionário e exigir esse respeito. Quantas e quantas empresas eu já ouvi, quantas consultorias e assessorias eu já participei, ao qual eu oriento, explico, e muitas vezes a própria reclamação do dono da empresa, a própria solicitação de mudança do dono da empresa é feito inadequadamente por ele. Quantos e quantos diretores eu já ouvi falar, a minha equipe ela tem um reflexo de não falar a verdade, os funcionários, por exemplo, derrubam uma caixa, quebram o produto e ficam batendo o pé que não foram eles, eu tenho que ver na câmera. Tudo bem, está errado? Está. Tem que arrumar? Claro. Só que muitas vezes o próprio dono faz isso em outros tipos de atitudes. Já peguei situações, por exemplo, de empresárias que proíbem toda aquela situação, querem controlar, são centralizadoras, não deixam os funcionários andar, travam o processo para que as pessoas não consigam produzir, só que ela cobra das mesmas pessoas que produzam e tragam o resultado que querem. E quando as pessoas mostram para essa empresária, por exemplo, que ela que está fazendo tudo isso acontecer de uma maneira difícil, que está fazendo com que as coisas não andem como devem andar, ela se revolta, leva o lado pessoal e pune, demite, enfim. Então, é necessário sim um processo de revitalização, um processo de aprimoramento, de capacitação das lideranças, e principalmente dos donos de empresa. Eu convido todos vocês a receberem isso como uma crítica construtiva e procurarem capacitar-se. E principalmente através do meu serviço. Eu tenho trabalho de desenvolvimento de liderança, posso conversar tanto em grupos quanto individualmente com vocês, mostrarem alguns caminhos que devem ser feitos. Ah, mas você está louco, Beto, eu vou contratar você aqui para falar o que eu devo fazer na minha empresa? Exatamente. Porque eu estou de fora e consigo dar uma orientação que talvez você não esteja enxergando dentro do círculo que você está. Muitas vezes você tem o amplo conhecimento sim sobre os processos de sua empresa, mas você precisa de um empurrão, de uma orientação, de um insight referente à gestão de pessoas. E para fazer com que essas pessoas produzam mais dentro daquilo que você almeja e planeja. Fica aqui a dica, fica a informação. Gostou do meu serviço? Gostou das minhas orientações? Gostou aqui do vídeo? Por favor, inscreva-se no canal. Se já é inscrito, muito obrigado pelo carinho. Deixe seu like, por favor. Nosso site www.campgestãodepessoas.wordpress.com, pelo Instagram @beto.campoficial, @campgestãodepessoas e @adotecomportamentos. São assuntos correlatos para nichos diferentes. Vale a pena conferir e seguir. Facebook e LinkedIn, Beto Campi Oficial. Forte abraço para vocês e até o próximo vídeo.